Olá, mulheres que desejam engravidar. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Vence a Infertilidade. Se você não me conhece, eu sou Lívia e aqui ajudo mulheres que desejam engravidar a terem os seus bebês no colo, mesmo com o diagnóstico de infertilidade. Se você ainda não conhece a minha história, aqui no meu canal eu tenho um episódio de 3 partes, onde eu conto tudinho sobre tudo o que aconteceu comigo e com a minha família para que eu vencesse a infertilidade conjugal, isso mesmo, conjugal, e ter engravidado naturalmente dos meus 3 lindos filhos. Então, corre lá, assista o episódio, entenda a minha história para você perceber qual é a razão que eu estou aqui agora, ajudando vocês a atravessarem essa dor silenciosa da infertilidade e direcioná-los para o tão sonhado teste positivo. Muito bem, nesta série aqui do canal, que se chama Mulheres da Bíblia e a Espera pela Maternidade, a gente vai percorrer histórias bíblicas de mulheres que viveram a sua infertilidade e algo extremamente profundo, a dor da jornada e a esperança por um grande milagre. Ao longo das escrituras, a gente encontra mulheres que também choraram pela maternidade, enfrentaram a vergonha, a comparação, esperaram por anos para conceberem e às vezes até na velhice, como a gente vai ver na história de Sara. E em muitos casos viram também Deus transformar a sua própria história, como todas elas. A sequência das histórias que a gente vai falar aqui, ela não foi escolhida de forma aleatória, por acaso. Ela foi muito bem organizada como uma jornada espiritual para vocês que estão enfrentando as tentativas e tentativas frustradas para querer engravidar. Para que cada episódio aqui revele algo ou algum aspecto diferente da espera e da fé. Como está a sua espera e a sua fé? A sequência aqui mostra que na Bíblia a infertilidade nunca foi o fim da própria história. Em cada uma dessas mulheres a gente encontra um pedacinho da jornada de muitas mulheres que estão aqui hoje, esperando, duvidando, orando, tendo a sua esperança e querendo ardentemente o seu próprio milagre. Esta série, então, é um convite para você se lembrar que Deus continua escrevendo histórias de vida, de esperança e de maternidade nos dias de hoje. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com você que está vivendo a espera muito dolorosa do teu tão sonhado bebê. Talvez hoje você esteja tentando engravidar há meses, há anos e ninguém entende a sua própria dor, que existe lá no fundo do seu coração, lá no fundo do seu sorriso. Mas na Bíblia existe a história de uma mulher que viveu exatamente isso que você está chorando hoje. E o nome dela é Ana. E a história dela pode trazer muita esperança para você, mulher, que sofre calada hoje, que está vivendo a dor da infertilidade e acha que o seu tempo já passou. Acha apenas. Então, para a gente começar, eu vou ler a passagem bíblica onde fala a história de Ana. Ela está em 1 Samuel 1, capítulo de 1 a 28, ou versículo de 1 a 28. 1 Samuel, versículo de 1 a 28. Vou ler para vocês. Houve um homem de Ramataim Zafim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano,
a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, ou infértil. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, sendo infértil. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada, Ana? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana concebeu. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu naquele ano. Mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Finalizamos a passagem de Ana. Vamos agora meditar sobre a passagem de Ana. Estava olhando só o meu microfone aqui. Quero que você agora faça o exercício para imaginar a vida de Ana.
Naquele tempo, para uma mulher não ter filhos era algo extremamente doloroso, porque fazia parte da identidade na sociedade, isso era muito forte. A maternidade não era apenas um sonho, era também, né, a identidade de toda uma mulher que estava intrinsecamente enraizado no poder de uma sociedade. E Ana vivia esta realidade tão cruel. Ela era casada, como eu disse, com Eucana, que tinha outra mulher, que era Penina, na época era comum. E Penina tinha filhos, mas Ana não conseguia engravidar porque era estéril. A Bíblia nos disse algo extremamente importante. Penina provocava Ana constantemente. E isso dói, né? Porque ela não tinha filhos, porque ela estava passando pela dor da infertilidade. Ou seja, Ana também enfrentava a dor da espera, assim como provavelmente você hoje está enfrentando a dor da sua espera. Ela também enfrentava comparações, humilhações, especialmente por Penina, que convivia com ela, a pressão emocional e a sensação de inadequação social. E muitas mulheres que estão aqui vendo esse encontro nosso estão passando exatamente por todos esses sentimentos, infelizmente. Por isso que as histórias bíblicas são histórias maravilhosas para que a gente possa entender e nos aproximar dessas histórias, porque elas são reais nos tempos de hoje. Porque quando você está tentando engravidar, parece que o mundo inteiro está engravidando. Você abre as redes sociais, todo mundo está grávido. As amigas engravidam, os parentes engravidam, a vizinha engravida. As redes sociais bombando de informações sobre gravidez, chás revelações com 1000 ideias para se revelar. E as mulheres começam a se perguntar quando estão nessa fase de tentativas e tentativas. O que há de errado comigo? Por que eu sou tão inadequada assim? E a Bíblia conta que todos os anos a família de Ana subia ao templo para adorar o Senhor. E em uma dessas ocasiões, Ana estava tão triste, tão profundamente triste, que não conseguia nem comer, como a gente viu na passagem. Ela chorava, ela estava provavelmente quebrada por dentro, como muitos de vocês hoje estão quebradas por dentro. E talvez você comece a perceber tanta semelhança com as histórias de Ana. A dor silenciosa, o choro escondido, a esperança que renasce a todo mês, mas se perde com o passar dele. Todo mês se quebra novamente a esperança em você, não é? Provavelmente são todos esses sentimentos que Ana também passava. Mas acontece algo muito poderoso na história de Ana, que eu quero refletir. Ela vai ao templo e tudo muda quando ela se derrama em oração, uma oração comum, simples, mas verdadeira, na frente do Senhor. Ela chora, ela fala com Deus com uma dor muito profunda, numa oração silenciosa. E o coração dela é completamente aberto diante de Deus. E isso faz toda a diferença. É tão interessante que nessa passagem, nesse momento, Eli, o sacerdote, começa a interrogá-la, pensando que Ana estava totalmente embriagada. Ana estava em silêncio orando, ela mexia só os lábios. E ele pensou por essa razão que ela estava embriagada. Não! Ana estava se entregando de corpo e de alma ao Senhor. E ela ainda fala para ele: não, meu Senhor, eu sou uma mulher profundamente angustiada, estou derramando a minha alma diante do Senhor. E aqui é o ponto máximo. O quanto você tem se derramado verdadeiramente ao Senhor. Não é uma oração perfeita, não é um momento perfeito, é naquele momento de entrega total. O quanto você tem se derramado na presença dele.
porque isso mudou o jogo de Ana. Isso é algo extremamente importante. O milagre, naquele momento de entrega, ele não tinha acontecido. Não sei se vocês perceberam, mas algo dentro de Ana já havia mudado quando ela se derrama na frente do Senhor. E tem um outro detalhe: depois da oração, Ana saiu em paz. Por que Ana sai em paz? Porque ela esteve na presença dele. Ela confiou na manifestação dele. Tanto é que Ana voltou a comer. Ela voltou para casa diferente. Porque normalmente, meninas, antes do milagre acontecer no ventre, o milagre começa no coração. E aquele momento foi o momento em que Ana se entregou ao Senhor. Em que Ana entendeu a verdadeira intimidade. Ela se entregou de corpo e de alma. Faça em mim conforme a vossa vontade. E quando a gente entrega, através de uma oração simples, curta, mas verdadeira, não tem mais o que temer. Não tem mais coração triste. Tanto é que Ana sai em paz e volta a comer, porque ela não estava mais comendo. Talvez hoje Deus também esteja trabalhando primeiro o seu coração. Porque muitas vezes o milagre começa dentro de uma mulher que está desejando engravidar. Então ele começa por dentro, antes de acontecer o milagre por fora. Ou seja, antes da sua barriga se manifestar com a presença do seu filho, algo dentro de você precisa ser transformado. E o seu coração é o alvo para que os milagres possam acontecer. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente a história de Ana. Lágrimas escondidas, perguntas que ninguém consegue te responder, não é? Com um sonho que parece cada vez mais distante. Pela sua história, pela sua condição, enfim, por várias coisas, que você começa a desacreditar que o milagre possa acontecer. Mas Deus não ignora a dor de uma mulher que espera. Ele viu cada lágrima de Ana, ele ouviu o coração e no tempo certo ele transformou aquela dor em um grande milagre. Eu não sei qual é o tempo de Deus, obviamente, para a sua história. Mas eu sei de uma coisa: a sua história ainda não terminou. E talvez hoje seja o dia de você fazer como Ana fez. Parar de carregar essa dor sozinha e se derramar na presença dele. Derrame o seu coração diante do nosso Criador. Porque quando uma mulher entrega a sua dor a ele, ele começa a escrever algo diferente, algo novo dentro dela. As lágrimas que você derrama hoje podem ser as sementes do milagre que vai viver amanhã em você. Não esqueça disso. O tempo da espera é um tempo maravilhoso para grandes bênçãos acontecer, para sementes do milagre germinar. É que às vezes a gente está tão atribulado com tantas coisas mundanas que a gente não consegue ver, ouvir e sentir a presença dele. Como está a sua conexão com o nosso grande Criador? Se essa mensagem falou com você, se esse texto ou essa passagem de Ana falou com você, não deixe de curtir essa aula, não deixe de compartilhar essa aula, porque você pode ser o instrumento, inclusive, para outras mulheres que estão passando por isso, para outras mulheres que necessitam, merecem ouvir sobre esperança e o jeito certo de se aproximar das promessas de Deus, que muitas poderão ser seus bebezinhos no colo. Então,
aproveita para sempre se inscrever no meu canal, para sempre se inscrever não, inscrever no meu canal, sempre curtir os meus conteúdos, porque quanto mais movimento nós fazemos, a gente consegue entregar esse conteúdo para mais mulheres que precisam passar por essa dor, mas elas podem passar de forma diferente, ressignificadas. Entendido? Um detalhe que eu quero trazer da história de Ana, ou alguns detalhes extremamente importantes. A infertilidade, ela não significa abandono de Deus. A Bíblia diz muito claramente, Ana não tinha filhos, e isso gerava extrema dor, como a gente viu. Mas, ao mesmo tempo, algo extremamente importante tem a nos dizer. Deus não tinha esquecido dela. Muitas vezes, quando uma mulher enfrenta um diagnóstico, ou anos tentando engravidar, ela começa a pensar, será que Deus mesmo esqueceu de mim? Será que eu ainda mereço? Será que eu fiz alguma coisa que atrapalhou? Será que eu deveria ter feito X, Y, Z e não fiz? Mas a história de Ana mostra que Deus estava vendo tudo. Ele via a lágrima, a humilhação, a dor silenciosa que ela estava vivendo no coração. Só porque o milagre ainda não aconteceu, não significa que Deus não esteja trabalhando em você. Não esqueça disso. Um segundo ponto em destaque da história de Ana é o milagre começou antes da gravidez. E isso é muito profundo. Antes de Ana engravidar, algo mudou dentro dela e fez toda a diferença. Depois daquela oração no templo, a Bíblia nos diz que ela saiu em paz e nós falamos sobre isso. Ou seja, o ventre ainda estava vazio, mas o coração dela já estava diferente e preenchido. Muitas vezes Deus começa a transformar, primeiro, como eu disse, o coração. Depois, ela transforma a sua história por completo. Este é um segundo ponto muito importante. E o terceiro ponto da história de Ana, que eu quero compartilhar com vocês, para vocês refletirem, é: Deus transformou a dor de Ana em propósito. Quando Ana finalmente engravidou de Samuel, e Samuel se tornou um dos grandes profetas de Israel, isso mostra algo extremamente poderoso. O filho que veio do milagre de Ana tinha um propósito muito maior do que ela nem imaginava. Deus não estava apenas respondendo às orações de Ana quando fez Ana conceber. Ele estava escrevendo uma história que impactaria inúmeras gerações pela frente, com a presença e com a chegada de Samuel. Talvez hoje você veja apenas a dor da espera, mas Deus pode estar preparando algo muito maior do que você nem imagina. E aí eu compartilho a minha história com vocês. Para quem não me conhece ou não conhece a minha história, lembre-se, tem lá no meu canal o episódio em 3 partes que eu conto detalhadamente tudo o que aconteceu comigo. Mas, lembrando essa questão, né, do milagre ser completo, de algo muito maior do que a gente imaginou, eu imaginei que eu teria um filho só porque eu era infértil. Meu marido também. Então, já era o nosso grande milagre com a chegada do Pedro. Mas mal eu sabia que Deus já tinha sonhado para mim 3 filhos. E aos 41 eu engravido de gêmeos. 41 engravidar de gêmeos. Não tem histórico na minha família e eu ainda com um diagnóstico médico irreversível, definitivo, que nunca, ou melhor, que nunca na verdade eu poderia gestar para a medicina. E isso foi me falado em inúmeros consultórios que nós fomos. Lívia, você nunca vai gestar naturalmente. O diagnóstico que você tem não dá. E aos 41, eu engravido de gêmeos. Por quê? Porque Deus não enxerga em mim diagnósticos. Deus não enxerga a sua idade, o seu relógio biológico. Deus não enxerga as suas limitações físicas. Porque nós somos imagem e semelhança dele. E isso basta para que ele faça o que ele quiser. Na varinha de condão que ele bate, acabou. Acabou. Não existe tempo, não existe diagnóstico, não existe limitação, não existe nada.
para que Ele faça a sua manifestação. E Ele não para enquanto o milagre não for completo. Então, para mim, a história eram 3 filhos. E graças a Deus, hoje, graças a Ele, né, eu falo que eu não sei o que é de mim sem os meus 3 filhos. E hoje eu entendo a presença dos meus 3 filhos, o quão ela é importante na minha vida. Cada um com seu jeitinho, mas como é completo para mim hoje. É muito interessante observar as manifestações dele, né? Esse era o milagre para mim, o milagre completo com 3 filhos. E qual vai ser o seu? O que ele espera de você? Qual parte da história de Ana mais tocou seu coração? Depois deixe nos comentários, no chat. Comente comigo qual foi a parte que mais sensibilizou teu coração, que mais conectou você com a história de Ana. Se a história de Ana terminasse no capítulo da infertilidade, como muitos de vocês querem terminar a história na infertilidade, nunca conheceríamos o milagre dela. Nunca conheceríamos o profeta Samuel, que mudaria gerações. E talvez a sua história também ainda esteja sendo escrita. Basta não desistir de você. Em qual destes momentos da história de Ana você mais se reconhece? Qual parte? E não esqueça daqueles 3 detalhes que eu falei para meditar e relembrar. Primeiro, Deus transformou a dor de Ana em propósito. Depois, o milagre começou antes da gestação e a infertilidade não significa abandono de Deus. Nunca esqueça dessas 3 partes que me tocaram e eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Nunca esqueça disso, tá bom? Chegamos ao fim dessa meditação de hoje, da história de Ana, e eu espero que você carregue um pedacinho dela para ressignificar a sua própria história. Não desista de você, a sua história não terminou. Mas para você não desistir, ou melhor, para Deus transformar a sua história, você precisa não desistir. Não desista. Temos muita coisa ainda para compartilhar. E você ainda pode ser um grande testemunho de todas essas transformações. Muito obrigada por chegar até aqui comigo. De novo, me siga neste canal, curta os meus comentários, encaminhe esses conteúdos para as mulheres que precisam carinhosamente ouvir essas passagens. A gente está fazendo uma maratona de encontros dessas mulheres bíblicas que eram consideradas inférteis, porque eu entendo que as dores delas se assemelham em todos os níveis com as dores das tentantes de hoje. E elas são uma fonte de inspiração para a gente recomeçar o dia com mais alegria, com mais confiança e com mais esperança nesse Deus que tudo pode e tudo transforma. Basta você aceitar abrir a porta quando Ele, toque, 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 bater a sua casa. Por favor, esteja atenta. Quando Ele bater, esteja a postos, para você rapidamente abrir a porta e Ele entrar e fazer da sua vida a história que Ele deseja para você. É isso também que eu desejo para você. Um grande beijo, se cuidem, fiquem com Deus e na presença dEle e até a próxima história, que será de Sara. A gente vai conhecer a mulher que esperou décadas para engravidar. Décadas para engravidar. Mas a promessa se cumpriu no tempo em que Deus preparou. Sara tinha 90 anos, Abraão 100. Olha que história genial. Então, me encontre lá no próximo encontro deste canal da série das Mulheres Bíblicas. Um beijo e até a próxima.